Garantir que o Conselho seja mais atrativo para a criação de emprego, contribuindo para a fixação da população e valorizando o seu património cultural. Por agora, quanto à informação, que regressa ao meio-dia. Bom dia. Universidade Noticias. Rede, acesso. Pedro, uma coisa que eu queria perguntar, a Rádio FM também começou com uma espécie de rádio pirata, certo? Sim, em 86 era pirata. Até 89. Até 89. Depois de 89 é que fizemos uma candidatura para tornar local. Sim. E já foi apoiado então pela reitoria, porque antes era só a Associação de Estudantes. Esse Ruben, já foi há mais de 35 anos, né? Que foi presidente da Associação, agora hoje faz parte do Conselho Geral da Universidade. Ora, esta rádio começa com uma ideia, como a maior parte dos projetos que aparecem começam com uma ideia. Em 1986 houve, portanto, um grupo de alunos da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, que na altura ainda não era universidade, ainda era instituto. Um conjunto de alunos decidiu candidatar-se à Associação de Estudantes na altura, ainda essa Associação de Estudantes e não a Associação Académica, à Associação de Estudantes, o primeiro ponto que eles consideraram ser essencial para a sua candidatura e para, se fossem eleitos, implementar, era a constituição de uma rádio universitária. Portanto, essa lista era encabeçada pelo Ruben Claro da Fonseca, e tinha uma pessoa na lista que era muito apaixonada por rádio e que queria muito implementar esse projeto da rádio, chamado Paulo Jorge Cristina Pereira. Principalmente eles os dois, mas toda a sua equipa, lançaram-se para as eleições e ganharam as eleições. Ganharam as eleições para a Associação, nesse ano, de 86, e então o primeiro ponto que eles tinham, o primeiro objetivo que eles tinham se ganhassem as eleições, era implementar uma rádio. Pronto, e depois de serem eleitos, tentaram então implementar o objetivo e conseguiram. Implementaram então a constituição de uma rádio. Quando fizemos 30 anos de rádio, o tal homem que idealizou a rádio e tal, lá em 86 que pensou na rádio, foi este. E estes também foram pessoas que tiveram em 86 na rádio, portanto, que formaram a rádio inicialmente. E como inicialmente nós fazíamos a rádio em discos vinil, convidámos e eles vieram cá fazer a rádio em vinil também. Uma rádio que em 86 começa, portanto, depois das eleições, começam a fazer umas pequenas emissões. Para terem uma ideia, a rádio primeiro começou a funcionar em Almudena, no bairro de Almudena, porque era onde vivia o Paulo. O emissor estava lá colocado, mas aquilo é Rádio Almudena, como fica do outro lado da cidade, em relação a onde nós estamos agora, que é aqui nas residências, não se ouvia quase deste lado. Portanto, a potência era tão fraquinha que quase não se ouvia. Então o que é que eles decidiram? Decidiram ir colocar a rádio num apartamento de uma outra pessoa que vivia no Pioledo. O que é que pensaram? O Pioledo é uma zona mais alta, os prédios do Pioledo são muito altos, e assim pudesse ser que já chegássemos a mais sítios. Pronto, e foi isso que eles fizeram. Começaram a transmitir do Pioledo já um bocadinho mais longe, até que decidiram comprar equipamento um bocadinho mais forte, porque senão a coisa não chegava muito longe. E então depois, a partir daí, começaram então a transmitir, a partir do dia 5 de maio de 86, oficialmente, a rádio começou a transmitir do ex-DRM, onde hoje funciona o tribunal em frente à GNR, aquele edifício era da universidade, e era aí que funcionava a Associação Académica, e, portanto no piso de baixo, e foi a partir daí que começou a funcionar a rádio, apenas algumas horas por dia, das 7 até às 11 da noite só. Ao fim de semana estava fechada a rádio, e este projeto funcionou tão bem que, quando em 88 abriu o concurso nacional para rádios, a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro e o seu reitor decidiram avançar para uma rádio legal,
e foi isso que aconteceu. Portanto, a partir de 89 a rádio tornou-se legal, a transmitir 24 horas por dia e a transmitir com um emissor que, em vez de estar no Pioledo, nem eu no DRM, está na Serra do Alvão, portanto, que é o ponto mais alto do nosso concelho de Vila Real, e transmite, portanto, para toda a região, não só para a Vila Real, apesar de sermos uma rádio local de Vila Real. Transmitimos para toda a região, chegamos a todo lado e, portanto, desde essa altura que chegamos a todo lado, temos 35 anos de rádio. Este era o símbolo inicial da rádio, quando eles criaram a rádio, em 86. É este, era um coelhinho ali com os escutadores. Este foi o livro que fizemos dos 25 anos da rádio. Porque a rádio inicialmente, quando eles a constituíram, chamava-se Rádio Universidade de Marão, RUM. E depois chegámos à conclusão que já havia uma RUM no Minho, a Rádio Universitária do Minho, e quando fomos para a net para registrar o RUM já não se podia porque já estava registrado. Então decidimos mudar para este nome atual, que é o FM. E temos, portanto, muitas histórias, muitos programas, milhares de programas, centenas de pessoas já passaram aqui pela rádio, talvez próximos de 1 milhar de pessoas que já passaram pela rádio. Todos os anos já há uma série de colaboradores que entram, que saem, e há alguns que se mantêm, e há programas que se mantêm, há muitos anos, há programas que já estiveram no ar nos anos 90, pararam e que voltaram outra vez e que estão neste momento outra vez no ar, como é o caso do Feitiço da Lua. Há um programa de política que eu faço aqui na rádio com membros de vários partidos, que funciona já está no ar desde 1996, portanto, desde 96 que está no ar esse programa de política. É um programa de política, só para terem uma ideia, que na altura apostou em jovens que são hoje, e que eram na altura jovens, mas que são hoje certezas na nossa política. Um deles chama-se Rui Santos e é atual Presidente da Câmara de Vila Real. O outro dos jovens que apostamos em 96 foi o Jorge Pinho, que já foi líder do CDS-PP aqui em Vila Real durante muitos anos. E outra pessoa que também participou é o Alcides Pérez, que é professor universitário e que na altura também era um jovem do PSD, e já teve vários cargos políticos de nomeado. Esse programa tem sido um programa muito interessante porque tem passado por ele várias figuras nacionais, Paulo Portas, Miguel Portas, Ana Gomes, muitos deputados europeus. Chegámos a ir a Bruxelas fazer entrevistas várias vezes através com esse programa a vários líderes, Nuno Melo, Elisa Ferreira, pronto, muitas coisas têm acontecido. Aqui já é política, portanto um debate em 2011, um debate aqui nas eleições, 2011, portanto aqui nós a fazer o debate, foi feito na UTAD este debate, os políticos, não é? Estão aqui os 10, lá os políticos na altura, 2011, já vão 10 anos, não é? 11. Portanto, aqui a Mila é a jornalista aqui da rádio, que fez o debate, e que são os candidatos na altura. O Pedro Silva Pereira, aqui está o Luís Ramos. Fizemos lá em cima no Geociências isto. O debate foi feito lá, com o público, a assistir e transmitido pela rádio. Este aqui é o primeiro concerto da rádio, total do GNR, que foi feito em 87. Está aqui, 3 de maio de 87. Foi o primeiro concerto que a rádio fez, que é aquele cartaz, está ali à entrada também. E estão aqui as fotografias do concerto. Esta gente que está aqui já é toda velhota, não é? Estavam aqui para cima umas criançolas, agora são todas. Esta que está aqui, a Lília, é atualmente a representante dos funcionários lá voltado. E a situação aqui na altura era uma criancinha, não é? Coitada, era uma menina. De 15 aos 16 aninhos. E pronto. E passaram 35. Este era um das pessoas que fazia rádio em 86. Estes três, todos estão aqui. Era o pessoal que fazia rádio em 86. Pronto, isto decorreu durante um festival Rock Nordeste que funcionava aqui meio em frente.
E eles foram para lá fazer reportagem para o festival, lá os velhotes, aquilo. Este foi o que criou a rádio, Paulo Cristina, e foi para lá fazer reportagem. E agarrou-se ao microfone, pronto, entusiasmo. Começou-se a lembrar dos tempos antigos. Aqui já é Caloirado aos Montes 2015, que acho que é com o José Cid, não é? É, com o José Cid, acho eu, não é? Sim. A Andreia com o José Cid. A Andreia era a nossa repórter, não é? O Presidente da Câmara. Também lá foi. Numa noitada, Claro. 2015. Também a pegar no micro, não é? E este era o pessoal que ia fazer as reportagens, pronto, lá aqui da rádio. Como eu digo, não é? A pessoa vai passando por aqui, ou estão a estagiar ou qualquer coisa e depois, olha, aqui 25 anos de rádio, aqui o Passos Coelho, do Visita à Rádio. Cá está ele. Quando ele veio visitar aqui, veio aqui fazer uma entrevista. 2011, então já foram 10 anos. Veio aqui dar uma entrevista à rádio. Nós já tínhamos isto com isto madeira. Esta madeira começou a ficar muito malhada e depois, por exemplo, pusemos agora uma película azul em cima das mesas. E estes computadores, já não há. Exato, esses computadores. Velhotes. Acho que não. O resto. E pronto, já está aí. Este gajo já morreu, era o Luís Pedro Pimentel, era da Legião. No passado deu-lhe um ataque cardíaco. E este era o antigo Presidente da Câmara de Vila Real, também já morreu. Era Manuel Martins. Assim, eu sou de Chaves e desde que tinha 14, 15 anos já pensava em fazer rádio e portanto o que eu fazia, não tinha nunca noção do que era fazer rádio, não é? A única coisa que eu ouvia rádio. E então eu tinha um gravador de cassetes, com um microfone, e gravava programas para as cassetes, eu com os meus amigos, a imaginar o que seria um programa de rádio, não é? Fazíamos relatos de futebol do Chaves, pronto, fazíamos aquilo que se imaginaríamos que poderia ser uma rádio. Mas aquilo só nós é que ouvíamos, não é? A cassete estava lá dentro do aparelho e só quem estivesse a ouvir a cassete é que ouvia aquilo, mais ninguém, não é? Nós 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas no máximo. Pronto, e portanto essa vontade de fazer rádio, de gosto de fazer rádio, sempre existiu em mim. Consegui até movimentar vários colegas e amigos meus para também fazerem isso, só que eu nunca tinha tido nenhum contacto. E portanto a minha vida continuou dentro da área das ciências, na altura, e entrei para as engenharias e vim aqui para a universidade. O que aconteceu foi que no ano em que eu vim aqui para a universidade, portanto eu cheguei aqui nesse ano de 86, eu cheguei aqui só em janeiro de 86, e no prédio onde eu tinha engenharias, onde eu tinha aulas de engenharia, é o prédio onde funcionava a rádio, lá nesse sítio que eu já expliquei. Então o que aconteceu? Um dos colegas meus, da Engenharia de Minas, eu estava em Engenharia de Minas, disse-me que vou aqui embaixo à rádio fazer não sei o quê. Eu, rádio? Existe uma rádio aqui? Para mim foi uma coisa, era a primeira vez na vida que eu ia entrar numa rádio. Então, na primeira vez que entrei lá na rádio, fiquei logo fascinado com aquilo, não é? Apesar daquilo não ter grandes condições na altura. Pronto, e daí surgiu rapidamente, em maio, eu não cheguei a entrar na rádio em maio, mas logo a seguir, quando eu conheci então a rádio, quando me disseram que existia, quando esse colega me disse, entrei, desci as escadas, aquilo era só descer as escadas. A partir de setembro, outubro, eu comecei então a fazer programas de rádio, um bocado sem saber muito bem o que estava a fazer, como amador. Mas pronto, foi continuando e a partir daí comecei a ter uma ligação à rádio, que nunca mais parou, não é? Até agora. No ano seguinte já era um dos responsáveis pela rádio e portanto a partir daí a minha ligação à rádio tornou-se cada vez mais forte, a ligação ao jornalismo também, com reportagens, com programas de entrevistas na rádio, e comecei então a fazer uma série de ações de formação para jornalistas através do Centro Protocolar de Formação de Jornalistas. E a partir daí comecei a tirar uma formação na área de jornalismo, paralelamente ao curso de Engenharia de Minas. Só que o que aconteceu foi que, passado alguns anos, abri o curso de Ciências da Comunicação aqui na UTAD. E então aí não há dúvidas nenhumas que o que eu tinha que fazer era
tirar o curso que eu deveria ter tirado logo desde o início e, portanto, abandonei as engenharias, tirei o curso de Ciências da Comunicação e depois fiz também o mestrado em Ciências da Comunicação na UTAD e, portanto, acabei por ir parar ao sítio certo, que era, no fundo, o que eu queria desde o início. Em relação à rádio, e já que falar também de alguma coisa, de algumas histórias, de algumas coisas interessantes, eu queria só talvez lembrar aqui que, através desses programas europeus, houve um dia em que eu consegui acompanhar um dia inteiro da deputada Elisa Ferreira, que hoje é comissária europeia, mas que na altura era deputada europeia. Acompanhei um dia inteiro dela, de manhã à noite, e fiz uma reportagem de cerca de meia hora com esse dia dela, desde as 7 da manhã, quando ela se levanta, até às 10 da noite, quando ela ainda continua a trabalhar no gabinete dela em Bruxelas. Eu fiz o dia todo com ela e candidatei esse programa, esse espaço, essa reportagem a um prémio europeu e foi-me atribuído na altura, e a mim e à rádio, claro, o prémio de melhor reportagem europeia feita em rádio nesse ano de 2007. A rádio no futuro vai ter que ser um pouco isto que tem sido até agora, ou seja, as rádios continuam a ser ouvidas. As rádios, apesar de ter 100 anos, este meio, continua a ser muito apaixonante, muito entusiasmante e as pessoas continuam a ouvi-lo. O que mudou foi a forma de ouvir rádio. Nós aqui na rádio, por exemplo, alguns dos programas passam em direto no Facebook, não passam todos, não podem passar, porque senão então deixamos de ser uma rádio, isso não pode ser, mas as pessoas sabem que há programas que podem ser vistos, podem ver as caras das pessoas, podem ter uma ideia disso. Porque não se pode mostrar tudo, porque a rádio é um pouco isto, é um bocado de mistério, de deixar-nos pensar, obrigar as pessoas a pensar um bocadinho e se mostrarmos tudo, se dermos a conhecer tudo, como mostra as televisões, acho que perde esse encanto e esse mistério, essa vontade de descoberta que a rádio tem.